Neste mês de julho, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Marco Rubio, secretário de Estado americano, anunciaram sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, incluindo a revogação de vistos, gerando tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. As sanções surgiram após decisões de Moraes contra Jair Bolsonaro, aliado de Trump, acusado de uma tentativa de golpe, com Trump considerando as ações do STF uma declaração de guerra contra ele e os interesses americanos. A Casa Branca alega que Moraes promoveu censura e perseguição política, violando direitos de expressão de brasileiros e de americanos, especialmente por ações judiciais contra plataformas, entre elas Rumble e X. Os Estados Unidos então impuseram tarifas de 50% sobre produtos brasileiros como o suco de laranja e o aço, com possibilidade de aumento para 100%, visando pressionar economicamente o Brasil por suas decisões judiciais. Marco Rubio ainda não anunciou a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes, que permite o bloqueio de bens e a proibição total de entrada nos Estados Unidos, bem como proíbe Moraes do acesso a todos os tipos de meios de propriedade americana, como punição por supostas violações de direitos humanos. Mas, de acordo com aliados de Bolsonaro, a medida pode ser feita a qualquer momento. Mas há uma questão importante de alto risco para a estabilidade do país. Especulações apontam para sanções tecnológicas, incluindo o bloqueio do sinal de GPS no Brasil. Embora especialistas considerem tais medidas tecnicamente complexas, boatos também sugerem sanções militares, como restrições ao espaço aéreo ou bloqueio de satélites, mas não há evidências concretas de tais planos, que seriam extremos e sem precedentes na história do Brasil. O Global Position System, o GPS, é um sistema de navegação por satélite que fornece posição, horário e velocidade em tempo real, funcionando globalmente com receptores adequados. Um sistema que pode ser tirado totalmente ou parcialmente do Brasil. Criado em 1973 pelo Departamento de Defesa americano, tornou-se operacional em 1993. E, embora inicialmente militar, foi liberado para uso civil na década de 1980. Trata-se de uma tecnologia de uso duplo, com aplicações militares, como guiamento de mísseis, e civis, como navegação e agricultura, sendo controlada pela Força Espacial dos Estados Unidos. O Brasil depende do GPS para muitas funções: aviação, logística, agricultura de precisão e telecomunicações, sincronizando redes bancárias e otimizando operações de transporte e comércio. Sem um sistema próprio de navegação por satélite, o país se torna então vulnerável a decisões unilaterais dos Estados Unidos. Um bloqueio de GPS causaria paralisações em transporte, aviação e logística, com atrasos em entregas e riscos à segurança, além de reduzir a eficiência do agronegócio em plantio e colheita. Economicamente, a interrupção desestabilizaria o sistema bancário, afetando transações como o Pix, e poderia ainda levar à desvalorização do real e à alta da inflação. Como alternativas ao GPS, existem sistemas como o Galileu da União Europeia, o GLONASS da Rússia e o Baidu da China, com o Brasil já utilizando bases GLONASS, embora a transição completa leve muitos anos. O Brasil também desenvolve um sistema próprio, o Cisnave, lançado lá em 2022, para posicionamento de foguetes, que com investimentos poderia se tornar uma alternativa ao GPS, garantindo maior soberania tecnológica, o que era a intenção na época do governo de Jair Bolsonaro. Mas os políticos não se importam com ciência e educação. Um povo burro é sinônimo de eleitores ao regime. O governo Lula, então, critica as sanções como chantagem inaceitável e busca apoio na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Mas a tensão diplomática limita negociações, com o Brasil defendendo sua soberania. As sanções atuais de Trump e Rubio intensificam a crise Brasil-Estados Unidos, expondo a dependência tecnológica do país. Investir em autonomia, como o desenvolvimento do Cisnave, é crucial para mitigar riscos futuros e proteger a economia brasileira de impactos devastadores.
Muitos jornalistas de emissoras patrocinadas pelo governo dizem que a situação é impossível, ou seja, bloquear o Brasil, dizendo que não existem meios possíveis que permitam aos Estados Unidos o bloqueio do sinal GPS. De fato, não existe um botão de desligar o GPS, mas há meios perfeitamente planejados e desenvolvidos tecnicamente pelo Pentágono para esse fim, pensando, é claro, em caso de um conflito regional ou mundial. Há pelo menos 4 meios técnicos militares conhecidos para isso. Porém, vou citar aqui 3 dos principais, já que um quarto envolve método para bloqueio de sinal militar de aliados. Primeiro, a função degradação seletiva do sinal. Até os anos 2000, o GPS possuía a funcionalidade da degradação seletiva de sinal, que permitia aos Estados Unidos degradar intencionalmente a precisão do sinal civil em regiões específicas, mantendo a precisão para usuários militares. Embora desativada, a infraestrutura do GPS ainda permite a reativação de tal mecanismo em situações mais extremas, como conflitos ou crises geopolíticas. O Pentágono poderia também reintroduzir a degradação do sinal civil em uma área geográfica, reduzindo a precisão de localização para metros ou quilômetros, tornando o GPS menos útil para aplicações civis, como aviação, agricultura de precisão e logística. Segundo, a onda de interferência de sinal jamming, que envolve a emissão de ondas de rádio potentes na mesma frequência do GPS, em banda LU e L2, bloqueando a recepção do sinal por dispositivos terrestres. Essa técnica foi usada pela Rússia em 2024 durante o conflito com a Ucrânia, afetando voos civis próximos às zonas de guerra. O Pentágono poderia também instalar equipamentos de jamming em solo brasileiro via operação encoberta, o que seria considerado sabotagem, ou em áreas próximas, como bases militares em países vizinhos ou navios no Atlântico. E terceiro, o método spoofing, conhecido como falsificação de sinal. O spoofing consiste em enviar sinais falsos que imitam GPS, enganando receptores para indicar posições incorretas. Essa técnica foi observada em conflitos, como na Ucrânia, para desorientar drones e mísseis. Porém, essas medidas não afetariam somente o Brasil. Bloquear o GPS exclusivamente para o Brasil é tecnicamente desafiador. Técnicas como jamming e spoofing são localizadas e exigem infraestrutura significativa, enquanto a degradação ou desligamento do sinal civil afetaria regiões além do Brasil, incluindo aliados dos Estados Unidos e suas próprias operações. Devido à natureza global do sinal GPS, qualquer tentativa de bloquear no Brasil afetaria os países vizinhos, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e outros, que compartilham a mesma cobertura de satélites. No entanto, estamos falando de uma medida sinérgica americana contra um regime já instalado, então todos os meios são passíveis de serem empregados numa ordem gradual de enfraquecimento militar e civil no Brasil. Como vocês sabem, o YouTube infelizmente restringiu a monetização do canal por conta dos conteúdos sensíveis que trabalhamos aqui. Por isso eu peço gentilmente para visitar a minha loja de camisetas através do site reserva.inc/área militar. Cada compra vai ajudar muito na continuidade do meu trabalho.